Nessa amada jabuticabeira a gente começa, que tá dando jabuticaba inclusive, a gente começa esse bate-papo. E hoje eu queria trazer para vocês, eu sempre acordo assim, eu acordo 7 horas da manhã, a hora que vem a intuição vem. E hoje eu queria trazer um pouquinho, até fiz umas anotações para não deixar passar, sobre o espelho, né? Algumas reflexões sobre o espelho como objeto de magia, como objeto de reflexão, como objeto de consciência. E para a gente começar essa reflexão, queria passar aqui para vocês o espelho num dos Itãs. Né? Itã é uma lenda que passa um ensinamento sobre o orixá. E diz que Oxum, uma esposa de Xangô, ao receber ataques de Ançã, vai se consultar com Oxalá. Por que que Ançã era tão ciumenta, por que que Ançã era tão agressiva. E Oxalá, bom dia, Ana, e Oxalá passa para Oxum utilizar-se de um espelho. Como Oxum é dita uma das senhoras da magia, passa para Oxum utilizar um espelho. E assim, quando Yansan, na sua agressividade, atacava Oxum com os raios, com a ira, ao invés de Oxum fazer um movimento gigante, Oxum utilizava-se de um espelho, refletindo então os ataques daquele que ele atacava, né? Então, desde a África, nós temos o espelho utilizado como elemento refletor. Espelho, um elemento feminino, um elemento da feminilidade, quando a gente pode entender que o espelho é refletor da luz e não traz a luz em si. Nesse sentido, o espelho sempre, ao longo das escolas iniciáticas e da magia, vai ser associado ao feminino, aos aspectos da lua. O espelho, iniciaticamente, né, se a gente for falar de iniciação, de esoterismo, o espelho foi utilizado, nós temos alguma passagem, se eu não me engano é Marcos, na Bíblia, até peguei aqui minha anotação para ver, é isso mesmo, Marcos, São Paulo, e os sufis, os iniciados do Oriente Médio, os magos do Oriente Médio, eles tinham com a utilização do espelho, uma espécie de terapia para encontrar o divino. A partir do instante em que temos ali a nossa imagem refletida, a possibilidade de irmos de encontro ao divino. O espelho também, em algumas escolas iniciáticas, né? Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, a Grécia, com Platão. No espelho ele tinha a terapia de ver o reflexo da alma, ou o reflexo dos seus corpos sutis. Né? O espelho também, como elemento magístico, pode ser utilizado como qualquer objeto magístico, né? Pode ser utilizado também como elemento de queda do mago, do médium, a partir do instante em que ele usa o espelho para fazer os movimentos narcisísticos, aonde o ego, a autoimagem, o endeusamento, né, da sua própria imagem acarreta que a gente vá de encontro com a ilusão
vai de encontro com o ego inflado, inflamado, que leva a gente à morte, né? Segundo a mitologia explica. O espelho também pode ser um símbolo ou uma ferramenta de autoconhecimento, né? A partir da nossa imagem refletida, nos incitar à reflexão sobre si mesmos. Desde os aspectos mais exteriores da nossa imagem, da nossa imagem ali refletida, até os aspectos mais íntimos do nosso ser. Existe e eu já vi bastante isso na Umbanda, né? A terapia do prato. Então eu vou deixar aqui como objeto de reflexão de vocês. Os guias pegam um prato, né, que não necessariamente é um espelho, mas reflete alguma coisa, entrega para o consulente e dizem assim para o consulente: volta aqui quando você vê Deus no fundo desse prato. Né, o prato, a simbologia de ser o recipiente onde a gente se alimenta, né? O prato tem uma síntese ali da vida, e é a partir do instante que nós vemos a nossa imagem refletida no prato, onde a gente se serve, a gente pode ir de encontro com Deus. No instante inicial, nunca as pessoas têm como... factualmente, né, a ideia de ver Deus no fundo de um prato. Às vezes as pessoas demoram para enxergar que Deus é a sua própria imagem, né? E ali tem uma terapia de profunda reflexão, de autossacralização do ser, né? De autoentendimento do ser a partir da sua imagem refletida. Flávia está perguntando aqui, por isso que algumas entidades falam para você se olhar no espelho dentro dos seus olhos? Sim, sim. O espelho como objeto magístico e refletor, como objeto feminino, objeto lunar, ele vai te incitar, Flávia e nossos irmãos, a autorreflexão a partir dos processos intuitivos. Tá? Por mais que ele seja um refletor da nossa imagem ali de cara, ele vai nos incitar a abrir os processos de reflexão a partir da intuição, que é aquele corpo mental que consegue ver além de uma imagem, né? Despertar os mais profundos aspectos da reflexão. E se a pessoa está passando por um momento de necessidade mais intrínseca, se a pessoa está passando por um momento familiar, sexual, financeiro, enfim, de uma área da vida mais intenso, a partir da terapia do espelho você consegue ter acesso aos aspectos do inconsciente ou do subconsciente, depende da escola iniciática aí, né? Você consegue ter acesso às mentes mais ocultas, né? Alex, como é que eu faço uma meditação olhando para o espelho? Cara, não pergunta nada, não precisa trabalhar necessariamente um aspecto específico, né? Basta você colocá-lo diante dos seus olhos, né? Lembra que o espelho de Oxum, ele é inclusive um espelho adornado, né? Nesse simbolismo do feminino, do inconsciente, da lua. E ficar ali se observando. Quanto menos questionamento, mais as mentes subjetivas vão entrar em acesso, em contato com os mundos interiores e vão te abrir, a partir desse elemento, vão te abrir possibilidades, conhecimentos, aquele fato que está doendo, visto sob uma nova perspectiva, né? Os espelhos,
esse ensinamento que me trouxe foi o Ciro Leão, meu saudoso mestre xamã. Arrou, Mitacoeio é assim. Na Sibéria, lá no povo gelado, os espelhos eram utilizados como elemento para entrar em transe. Vejam isso, que legal. Os xamãs siberianos tinham no espelho como um objeto de expansão de consciência para entrar nos outros mundos. Isso é registrado. Mircea Eliade registrou isso nos seus livros. Então, esse povo já tinha nos espelhos. Os espelhos foram originalmente, né, utilizados com a água, com areias, com metais, até que, segundo as lendas, no Egito Antigo, um relâmpago, ao atingir o deserto, dá liga aos elementos ali sílicos, né, da areia, e cria o primeiro espelho a partir do calor imputado na terra. Então nós temos também esse elemento alquímico do espelho ser a movimentação, né, ou a expansão, né, a expansão não, o elemento ígneo ali colocado em prática, né, movimentador, com o elemento de coesão da terra, a propriedade coesiva da terra. Então o espelho é uma junção alquímica dos elementos fogo e terra. E aí ele movimenta, né, os aspectos que dão forma. Olha que bonito isso. A alquimia também explicando iniciaticamente a utilização do espelho para fins da autotransformação. Tá? A alquimia, pessoal, a alquimia não era só química, física e biologia colocada ali em prática nos laboratórios, viu? A alquimia era uma forma que os antigos sábios tinham de não se contrapor à igreja e conseguir fazer ali os seus conhecimentos, colocar à prova, fazer experimentos dos seus conhecimentos iniciáticos. Né? Quando a gente fala de transformar, fazer ouro, né? Fazer ouro na alquimia, não sei se vocês estudam isso, eu sou apaixonado, mas fazer ouro na alquimia é atingir a iluminação da alma, atingir a iluminação da mente. Fica aqui um convite para vocês refletirem também sobre a questão da alquimia, né? Nós temos também a utilização do espelho como elemento da mitologia grega, né? Na mitologia de Medusa, onde Cadmo, né, vê como ferramenta de ataque a Medusa, ou o feminino agressivo, né? O feminino deturpado, o feminino magístico, né? Ele coloca ali o espelho no seu escudo, e a Medusa, ao entrar em contato com o espelho, ela tem ali as suas projeções, né? Além da sua imagem, as suas projeções colocadas em prova, entra em contato com as suas próprias projeções e entra num estado de petrificação, né? Que a gente pode ver a história da Medusa como uma história bonita, né, de mitologia e tudo mais, e a gente também pode interpretar como elemento iniciático, esotérico, a questão de que a nossa agressividade, colocada em um processo de reflexão, nos torna pedra, né? Nos torna imóveis, nos torna rígidos diante da vida. E o espelho, como elemento refletor, vai trazer à tona, para quem está com esses aspectos exacerbados, colocados à flor da pele, né? Colocados ali à prova, diante do olhar.
Então ali na mitologia grega também, então nós passamos por África, passamos pela Bíblia, passamos pela Grécia, nós temos ali o espelho utilizado como elemento refletor da nossa imagem, dos nossos aspectos mais simplórios, que é a imagem, né? O físico, a pele. Por exemplo, estou vendo aqui na câmera que só meu nariz sai no sol. E nós temos também a questão do elemento simbólico, das questões do inconsciente, da energia, da alma, colocadas à prova, da sombra, né? Colocadas à prova a partir do instante que a gente tem a nossa imagem refletida, né? Num primeiro momento, e aí você pode perceber isso da forma mais exotérica, né? Que é o externo, até a partir do momento do esotérico. A partir do momento que a gente toma contato com o espelho, ele faz... Você vai perceber isso a partir da hora que você desligar daqui e for olhar no espelho, você vai ver isso. Que ele naturalmente leva a gente a fazer uma reflexão sobre si mesmo. Sejam nos seus aspectos mais externos, quanto nos internos. Né? Os espelhos são utilizados na magia também para que as casas, para que os templos, para que os lares não absorvam as projeções daqueles que entram na casa, né? Aí é dita a lenda, né? Eu até falei isso num workshop de proteção digital, que é muito indicado a gente colocar espelho no próximo, ou de frente, né, melhor dizendo, as portas de entrada das visitas na casa. A partir do instante em que o espelho é um elemento refletor, as pessoas não conseguem emitir as projeções mentais, psíquicas, energéticas delas no ambiente, né? Ficando ali restritas a lidar consigo mesmo, mesmo que no ambiente externo, mesmo que tenha intenções de escusas de fazer o mal. Na cabala hebraica, mais uma vertente aqui, né? É dito através dos princípios do espelho que o homem, por ser oriundo essencial de Deus, não conseguiria vê-lo de frente. E a mulher, criada por Deus como elemento refletor, que tem ali, segundo a cabala hebraica, o espelho neurológico, né? Então a mulher tem a função cerebral ao contrário do homem. E sendo assim, os homens podem, ou conseguem, ou devem, segundo a cabala hebraica, ficar de costas para o altar. Já a mulher, por ser um reflexo neurológico, conseguem ficar de frente. Então a cabala hebraica preconiza que a mulher poderia ter ali um contato mais... um contato de frente a Deus, e o homem não teria esse acesso. Então a gente pode ver, né? Passando pelos itãs na África, pela Bíblia, pela Grécia, pela mitologia, pela cabala, o mundo todo coloca o princípio do espelho como imagem do inconsciente, como aspectos de autoconhecimento, de magia. E nessa manhã, o meu convite aqui para vocês é a gente buscar ao longo do nosso dia essa profunda compreensão, né? Você acredita que Deus te fez perfeito? Vai, reflete aí um minutinho. Qual é a imagem que você tem sobre si mesmo? Em todos os sentidos. Do mais
físico ao mais profundo. O quanto que aquilo que você tem de definição, abre aspas, né, sobre si mesmo, é definitivo, é verdade absoluta ou verdade relativa, diante dos olhos do sagrado. Né? Usando do princípio mitológico de Oxum, qual é a habilidade que você ostenta de transferir a responsabilidade daquilo que emanam sobre você para aquele que está emitindo? Porque não lhe faz sentido, né? Não é teu, então a gente simplesmente reflete. E num outro sentido, qual que é a atitude que nós temos diante de nós mesmos a partir da compreensão que nós temos da nossa autoimagem? Né? Como que eu ajo para comigo mesmo a partir daquelas definições que eu tenho de mim? Se eu sou bonito, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou legal, se eu sou triste, se eu sou... Qual? Então fica aqui um convite, né? Utilizando desse elemento magístico, litúrgico, presente na Umbanda, em todas as religiões, né? Não sei se vocês já viram na Igreja Católica, tem elementos do cedro, do sacerdote ali, do padre, também tem espelho, né? Então ele está presente em todas as religiões. Desse princípio refletor que a gente possui intrinsecamente, materializado na Terra, a partir dos elementos fogo e ar, fogo e terra, que eu falei para vocês, sobre a nossa autoimagem. Que vocês possam refletir, né, melhor sobre aquilo que, da forma como que age, como pensa e como sente sobre si mesmo. Como age, como pensa e como sente.